Bom, o nome Atracta é um nome de uma santa irlandesa que é mais ou menos contemporânea de St. Patrick, né? Então, quando a gente estava procurando um nome de banda, a gente entre procura aqui, procura lá, acabou chegando no nome, decidimos que a gente ia colocar um nome de mulher. Aí falamos, onde nós vamos achar um nome? Ah, puta, entra no Google aí e começa a procurar nome de mulher. Aí vem Samantha, Daphne, aquelas coisas assim. E aí depois a gente decidiu, falou, não, vamos fazer um troço sério. Aí eu fiz uma pesquisa rápida e acabei gostando do nome porque tinha St. Patrick, cerveja, essas coisas e tal, então a gente acabou colocando esse nome mesmo. A gente acabou só mudando um pouco a grafia para ser meio que exclusivo, assim, porque todo nome que a gente procurava, que a gente pensava, a gente ia para o Google e achava alguma coisa, né, no mundo inteiro, né? Hoje em dia é muito assim, né? Qualquer coisa que você procura, lá você acaba achando. Então a gente só mudou a grafia para ele ser exclusivo. Então, tanto eu quanto o Humberto, a gente ficou um bom tempo sem tocar, assim. A gente tinha banda, eu sempre fui da música ali também. E eu acho que pela decepção de ninguém se dar o sangue pela banda, querer que o negócio funcione, a gente acabou que parando um pouco. Eu me envolvi com áudio e tal. Aí, por intermédio de um amigo em comum, ele me procurou, a gente conversou, bateu um papo, as ideias que ele tinha eram muito parecidas com a minha, então a gente não queria se prender a rótulo, a ideia inicial foi bem bacana, então o projeto começou aí. Eu e ele, a gente conversamos, a gente teve algumas trocas de integrantes, mas acabou sendo fundado dessa maneira. Então, hoje a gente até que escuta muita coisa igual assim, né? Ou parecida pelo menos, mas no começo foi uma coisa complicada porque eu vim de uma linha hard, né? Eu sou bem dos remanescentes aí do hard. E ele e o baixista que estava na época, que começou o trabalho, veio de uma linha muito trash. Então, assim, o jeito de tocar, o jeito de compor era diferente, era bem diferente. Mas isso não foi ruim. Foi bem bacana porque essa mistura de estilo que acabou formando o que o Atracta é hoje. Então, mas hoje em comum, que a gente ouve bastante, Stone Sour, Adrenaline Mob, por aí vai. Essa é a influência principal da banda hoje. Bom, a repercussão do Engraved foi bem bacana, porque a gente demorou um pouco para gravar, mas a gente conseguiu até que lançar ele meio rápido, assim. Então, quando a gente lançou, através de um contato nosso lá na Europa, de uma empresa brasileira que tem lá, a gente conseguiu distribuir ele pela Europa inteira, alguns países aqui da América Latina, tipo Chile, México, Argentina também. E aí quando a gente lançou aqui no Brasil, né, começou a receber as resenhas, foram super positivas, o pessoal começou a gostar muito. E depois de um tempo começaram a vir os elogios de fora do país também. Então foi muito legal porque a gente esperava que o trabalho fosse ser bem recebido, né? Ninguém faz uma porcaria. Então a gente achava que ia ser legal, mas não esperava que fosse tão bem assim. Então a repercussão foi bem bacana e foi diferente do que a gente imaginava também, porque a gente escolheu uma música do EP para trabalhar, que é a primeira música, que é a Darkness, e aí começou a vir de fora do país muito elogio para uma outra música, que é a The Choice, que acabou virando até o nosso primeiro clipe depois, justamente por causa disso, né? Porque todo mundo começou a falar, olha, outra música, essa música é mais legal e tal. Então a gente recebeu muita coisa boa vindo do exterior, assim, com relação a isso. Então, esse projeto ele começou já faz um tempo, né? E esse problema, acho que foi o principal problema da banda, que foi dos integrantes. A gente não achava uma galera que queria abraçar, queria vestir a camisa e fazer o negócio funcionar. Tinha muitos amigos que a gente botava ou para fazer teste, para tentar colocar no projeto, ou mesmo cara que a gente não conhecia, mas que já estava no meio. Assim, a gente percebia que não existia uma vontade de ter uma cumplicidade para a banda, de fazer o negócio funcionar. Eles queriam um negócio pronto. Então isso foi o maior problema, porque a gente não tinha um material para mostrar,
a gente só tinha que arrastar o cara até o estúdio para ouvir a gente tocando, para ver como que eram as músicas, então isso foi um problema grande. Mas depois que a gente começou a gravar, justamente o Engraved, a gente começou a gravar para fazer uma demo para mostrar para a galera. E a partir daí começou a pintar algumas coisas, a gente teve um hiato que o Humberto acabou assim, se cansando porque as coisas não estavam acontecendo. E aí eu e o baixista, a gente conversou, o baixista também estava querendo fazer os outros projetos, daí eu falei, puta, eu não vou parar, eu sempre gostei de fazer, mesmo quando eu não estava sem banda eu componha. E aí começou a pintar um material mais legal, eu cheguei pro Humberto e falei, Humberto, vamos retomar que o negócio vai funcionar. E a outra dificuldade também foi a troca do vocalista, né? Porque a gente já estava com o EP lançado, estava pintando muita coisa no mercado, show, tinha entrevista, e a saída dele foi meio que de uma hora para outra, assim. Mas acho que foi por um bom motivo, né? Porque a banda hoje tá duca. Olha, acho que a primeira grande alegria foi que a gente foi destaque na Road Crew, assim, logo que a gente lançou o EP, sem ter nenhum contato com o pessoal de lá, nenhuma coisa, nenhum jabá, nem nada, né? Apesar de a gente conhecer algumas pessoas, a gente simplesmente mandou o material e já saiu no destaque, acho que essa foi a primeira grande alegria. E os elogios que vieram da gringa depois foram pra gente, assim, foi um puta de uma motivação, assim, a gente... como eu falei, né, a gente não esperava que fosse ruim a recepção, mas a gente não esperava que fosse tão boa. Então quando você vê gente da Alemanha, da Irlanda, gente, putz, sabe, de vários países assim, da Rússia, escrevendo pra gente, falando bem da banda, assim, aí você se sente bem. E aí você começa a entender também esse poder da comunicação hoje, da internet e tal, como você consegue chegar rápido do outro lado do mundo, assim, com maior facilidade. Então acho que essas foram as grandes alegrias. E eu vou citar mais uma, que eu acho que foi... A gente passou por alguns problemas de troca de formação e tal, e eu acho que o primeiro ensaio com a formação atual e o primeiro show foram, assim, foram muito bacanas. Acho que foi quando você percebe que o time tá integrado, tá inteirado e tá todo mundo no mesmo objetivo, assim. Isso foi, pra gente foi bacana. Então, para curto prazo, além da gente deixar... porque na verdade a gente traçou uma meta que é o CD. Só que tem algumas coisas antes que a gente tem que fazer para a gente conseguir chegar no CD, que é a principal coisa, é a capitalização, né? Então a gente está compondo, está fazendo as músicas novas, a gente já tem um show montado, mas a gente não está parando com isso, para depois sair fazendo show e tal e ir pro CD. O CD é a curto prazo, é o nosso principal objetivo hoje. Que deve ser primeiro semestre do ano que vem, assim. Não deve passar disso, né? Nem que a gente tenha que começar a roubar, matar, né? Esse dinheiro vai ter que aparecer de algum lugar, né? Cara, de longo prazo, dominar o mundo. Tá fácil então. Tá fácil. Então assim, a minha visão de longo prazo, ela vai assim, pelo menos uns 3, 4 anos para frente, a gente ter no próximo 1 ano e meio a 2 esse processo de gravação, terminar a composição, gravar e fazer a turnê do CD novo e depois já preparar o material para um próximo álbum que a gente ainda não sabe como vai ser. Então até lá queremos estar bem descolado aí na estrada e tal, com uma galera bacana acompanhando a gente aí. E fazendo só isso, né? Quem sabe fazendo só isso.